Oi, gente, boa noite. Estou eu aqui de novo em mais uma live super especial com uma convidada super especial, Rebeca Heder, que é uma físio de extrema importância aí para a cena da reabilitação neurológica infantil do Brasil, eu diria, né? Estou muito feliz de estar a recebendo aqui. A gente já se falou algumas vezes. Vamos já. Olá, olá, olá. Olá, Boa tudo bom? noite. Tudo certo e por aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Honrado em estar Show. aqui, seu convite. Deixa eu ficar mais longe, senão eu fico. Eu tô arrumando aqui também. Imagina, eu que tô honrado Né? de receber aqui. Nossa, eu tenho programado algumas lives, porque eu até comentei com a Daphne, semana passada eu tava com a Daphne aqui, né? Até Sim, comentei minha com a Daphne, eu querida. falei assim, nossa, eu tô num período tão de final de ciclo, você já até sabe, né? Do doutorado e toda aquela É história. E eu doido, não hein? queria abandonar a minha página. Eu falei, o que que eu consigo fazer? A única coisa que eu consigo fazer assim rápido, em 5 minutos, é meme, E que né? é uma delícia de ver. É. E ainda mais nesse período, né, que tá todo mundo tão vendo só coisa ruim, então trazer um sorriso para mim, eu falo que é meu combustível, né? Exato. E agora que eu tô começando a retomar alguns conteúdos um pouco mais relevantes aí, digamos assim, né? Para físio, e aí tô convidando algumas pessoas muito especiais, que nem eu falei no comecinho, que fazem a diferença aí na neuroreabilitação infantil no Brasil, eu diria, né? São grandes nomes, então eu fico muito honrado quando todo mundo aceita meus convites, porque é uma troca muito gostosa, né? É uma troca Sem muito dúvida. gostosa e muito importante, muito necessária. Eu acho que o Instagram, depois da pandemia, a gente conseguiu democratizar o acesso às informações e conhecimento, né? Então, Com uma grande certeza. missão tá aqui, para mim, é isso, é que esse conteúdo esteja acessível gratuitamente Sim. interessado, tanto Uhum. profissionais quanto familiares, né? Quanto os próprios Sim. pacientes, muitas vezes na adolescência, na fase adulta, eu tenho vários adultos também que dão feedbacks muito bacanas. Então, eu falo que isso é o principal combustível, a gente saber que é pelo Brasil inteiro, a gente está trocando, a gente está conhecendo mais Uhum. colegas que antes a gente só conhecia em corredor de curso, de congresso. De congresso e olhe E muitas lá, vezes eram né? fechados para os familiares não participarem. Sim, Então, aqui é isso, é democratizar a informação. Ela está aqui, a gente é, bate um papo gostoso de assuntos sim, abertos e poder uhum, trocar, né? Trocar que é, não dá para ser só uma via de mão única. com Conhecimento certeza. é Difusão, né? Eu compartilhado e gosto muito dessa distribuído. palavra. Eu gosto muito dessa palavra difusão, porque a gente que tá dentro da área acadêmica, principalmente, eu gosto muito de aprender para ensinar também, né? Então todo mundo pergunta para mim: ah, você tá fazendo doutorado, você quer só dar aula? Eu falo, não, gente, eu quero dar aula, eu quero atender, eu quero tudo. Né? Porque eu acho que quanto mais a gente adentra tanto na academia quanto na clínica, mais a gente aprende, mais a gente consegue passar também, né? E quando a gente está passando, a gente está aprendendo. Eu sou Com inquieta, eu vou dar certeza. uma aula, eu busco o que vai ser a atualização e as perguntas me movem a querer estudar mais. E Uhum, uhum. a gente aprende ensinando, a gente reforça, tudo isso vai beneficiar todo mundo, né? Com certeza. Rebeca, eu vou pedir então para você se apresentar, falar um pouco da sua formação, falar da Clínica 7, que é também de extrema importância aí para o nosso estado, né? Que a gente mora aqui no estado de São Paulo. O espaço é seu. Obrigada, obrigada. Sou fisioterapeuta formada há 19 anos. Segui com pós-graduação, mas não para a área acadêmica. Minha prática clínica é desde o segundo ano de faculdade, começando com estágio. Na neuropediatria, no neurofuncional, também abrangendo os adultos. Por alguns anos eu atuei bastante com adultos também. Depois afunilei mais a minha linha de estudos para pediatria, jovens. E sempre muito curiosa com mobilidade. Trabalhei também uma época com ecoterapia. Depois Ah, eu... parei já há alguns anos, depois que a gente abriu a clínica em 2009, eu e meu esposo. Uhum. Então, a gente afunilou mais para atendimento clínico. E sou uma interessada, curiosa com a mobilidade. Então, autodidata, busco todos os
os colegas que discutem isso, uma troca importante, né? Que é o nosso tema principal da mobilidade, que não é um direito de todos. Então, pensar como a gente tornar as nossas crianças, jovens e adultos mais ativos possíveis. Então, tem diversas formações, mas digo que nenhuma delas me define, me alinha. Eu sou fisioterapeuta, amo a biomecânica, amo Amo neuroplasticidade movimento, e amo né? movimento. Então, todos os cursos que vão entrar na minha caixinha de ferramentas vão agregar ou não. Ou às vezes a gente faz um curso e fala, acho que esse não rola muito para minha prática. Então, tem vários E eu vejo os tópicos seus dessa cursos, eu fico doido com os seus cursos. É que eu tô nesse período meio conturbado, mas a partir de junho já vou estar mais tranquilo. Mas eu com certeza vou fazer alguns cursos seus, porque são temas que muitas vezes a gente não pensa. Então, por exemplo, o que a gente poderia aprimorar dentro da gaiola de habilidades, né? Então, eu acredito que você, com a sua prática clínica, tenha tanta coisa nesse curso que com certeza vai ajudar muitos pacientes, né? Então, é muito legal. Ajudar nesse Bom, raciocínio clínico. para iniciar nosso bate-papo, Rebeca, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente citar é basicamente a Constituição, né? A Constituição, o que diz na Constituição? Direito de ir e vir é um direito de todos, né? Então eu acho que começa daí essa ideia da mobilidade, né? É um direito da criança. Então eu acho que nós, profissionais, como profissionais de reabilitadores, né, do movimento, o que a gente pode proporcionar para essa criança, para ela estar dentro do direito dela de se movimentar? E a Né? tecnologia traz muitas possibilidades hoje em dia, né? A gente tem que usar a nosso favor e ao favor dos nossos pacientes, e abrangendo também todas as realidades financeiras. Né? A gente Isso é sabe que importante nós também. vamos a extremos muito diferentes. Então, quando a gente fala em tecnologia, não é só aquele andador ou aquela cadeira motorizada de 40 mil. Né? A gente tem que ter acessibilidade para todo mundo, acessibilidade física aos locais, né? A todos os ambientes e acessibilidade aos equipamentos. Né? Isso realmente não dá para a gente romantizar de forma geral, que é um assunto que pega muito no Brasil, esse acesso a esses equipamentos, mas a mobilidade já existem vários projetos, a nossa casa é queridíssima e tem todo esse pioneirismo de trazer o Go Baby Go e dar acesso, conhecimento abrangente para a mobilidade motorizada, por exemplo. Né? Então, esse E é direito de muito ir está legal. garantido a todos mesmo. É muito legal. Outra questão que eu ia falar, mas assim, às vezes as famílias elas já vêm com esse plano de melhorar a mobilidade da criança, mas já com essa crença de que a gente vai gastar muito. Meu Deus, eu queria melhorar a mobilidade do meu filho, ou a marcha, enfim, depois a gente vai dividir os dois, mas eu sei que é muito caro, o que eu posso fazer, onde eu posso conseguir, né? Então, eu acho que desmistificar isso e conseguir adaptar dentro das possibilidades da família é nosso papel também, né? Exato, o que é o ideal e o que é o possível. E é nossa responsabilidade quando a gente vai abrir o cardápio de opções de mobilidade, daí falando da mobilidade sendo ela marcha ou mobilidade na cadeira, quando a gente abre esse cardápio, a gente ser muito aberto e muito ético, mostrando as opções e entendendo da família quanto eles querem investir. E aí a gente vai tentar fazer o possível. Perfeito, perfeito. Vamos então pensar nessa diferença entre mobilidade e marcha, né? Porque a gente sabe que em alguns casos a gente precisa adaptar muito a mobilidade da criança, mas tá tudo bem também, isso é bom para a criança, né? E em outros a gente consegue, com dispositivos, conseguir melhorar a marcha cada vez mais para melhorar gasto energético, endurance, enfim. Vamos dividir então, Rebeca, só para a gente entender e conseguir ir Olha, afunilando e conduzindo fui aí no nossa live. dicionário para a gente conceituar, né? Porque você trouxe mobilidade, geralmente eu diferencio nas aulas locomoção e marcha, né? A mobilidade, algo que é móvel, é capaz de se movimentar ou ser movido, né? Então, isso pode se tratar de objeto ou de pessoas. Quando a gente Sim. pensa no ato de se locomover, é ir de um local a outro. Mover, se movimentar, se deslocar, é o ato ou efeito de se locomover. Agora, quando a gente Legal. fala da marcha, né, é o andar, é dar passo, caminhar, mover, deslocar-se, por força própria ou não, e avançar, né, na inércia. Então, a gente diferenciar que a locomoção, a mobilidade, ela acontece tanto na postura bípede, com a troca de passos, que é a marcha que a gente conhece, quanto na locomoção
passiva, mobilidade passiva, por exemplo, uma criança ser tocada num carrinho, numa cadeira de rodas, quanto ativa na cadeira manual ou motorizada, ou numa Uhum. bicicleta, ou num skate, ou num patins, né? Então a gente tem Sim, várias formas de locomoção. Para você se sim. tornar móvel, você pode utilizar diversos dispositivos. Uhum. Legal, muito bom. E aí a gente tem a questão do GMFCS também, né? Então, por exemplo, ahn, eu não gosto de dizer que o GMFCS ele diz como a criança vai se locomover, como ela vai andar, porque isso depende de várias coisas que a gente até citou aqui, entra até as questões financeiras, enfim, o quanto essa família consegue aí arcar com equipamentos e etc. Né? Mas conta pra gente assim, com relação ao GMFCS, tem como a gente fazer algum tipo de classificação ou não, independente do GMFCS, a gente consegue melhorar a mobilidade, enfim, Sim, e daí o GMFCS traz para a gente pensando no desempenho e não na capacidade, desempenho. que são coisas bem Legal. diferentes da gente Uhum, lembrar. Porque quantas uhum, vezes a gente fala, puxa, aqui na clínica eu consigo pôr esse cara na esteira, eu consigo trabalhar a troca de passos, mas o desempenho dele social, como forma de locomoção, vai ser numa cadeira motorizada, por exemplo. E tá tudo certo, ele uhum, tem capacidade de uhum, trocar passos, mas a classificação dele como uma forma de locomoção é a cadeira. E uhum, mesmo acontece se a gente tem um nível 3, por exemplo, que é super polêmico, e quando você vai ler a forma estendida e detalhada do GMFCS, que tem a versão em português no Can uhum, Child ou no site da uhum, nossa casa, você consegue entender que, dependendo das distâncias, em longas distâncias, uma criança nível 3, que entende-se que ela utiliza um andador, um dispositivo de apoio das mãos para se locomover, ela pode precisar de uma cadeira para longas distâncias. E ele não uhum, caiu uhum. de nível para 4, Sim, mesmo um sim. 2, mesmo um 1, né? Uhum, Então, uhum, você entender o contexto ambiental para também entender qual que dispositivo que vai ser de escolha para aquele momento, tanto uhum, momento atual quanto ao longo da vida dos pacientes. A gente entende que alguns dispositivos podem ser mais utilizados para poupar o gasto energético. A gente tem o sim. principal foco quando a gente pensa em envelhecimento é fadiga. Uhum, Então, uhum. quando a gente não quer que nosso paciente, esse indivíduo, fadigue em longas distâncias, ele vai utilizar. A gente, em longas distâncias, não muda da deambulação da marcha para carro, Uhum, com né? certeza, E com você não certeza. Eu deixa acho de que é ser muito. um deambulador, né? Você só está É, pegando um carro porque você vai andar 30 quilômetros ou 10 exato. E às quilômetros. vezes Você também a poderia gente. caminhar, mas não vai ser Às vezes a gente produtivo. reclama também que o paciente está cansado, quer dar aquela sentadinha e tal. Às vezes a gente está andando no shopping e fala Por assim, nossa, eu vou sentar que eu tô cansado. Então é a mesma coisa, que você não pega a né? escada e fica pegando elevador? É É, outra forma de se exatamente. locomover, para poupar sua energia. Exatamente. E a gente é É. tão categórico quando a gente fala dos nossos pacientes, né? Uhum, Não, mas é uhum, o andador, ou vai ser uma muleta, ou vai ser a cadeira manual. Poxa, motorizada ia poupar uma energia, ia colocar o uhum, cara acompanhando os pares na escola, em outras situações, enfim. Então, uhum, ser flexível nesse olhar e entender o contexto familiar, ambiental uhum. desse paciente é muito, muito importante na hora de prescrever ou de acompanhar qualquer dispositivo de mobilidade. Uhum. Isso que você falou é muito importante dessa diferenciação entre os níveis do GMFCS, né? Porque às vezes a gente olha as figurinhas e fala, não, tá aqui, né? Esse paciente é um Pronto. nível 4. Só que aí você tá vendo ele ali naquele momento em que ele tá fazendo a transferência na cadeira, ele consegue usar o dispositivo para Uhum. andar uma longa distância, ele só tá usando ali porque ele já chegou no limite, mas não significa que ele seja um nível 4. Então acho que é muito importante Exato. também para o pessoal ler essa versão mais Bandida, né? explicada, né? Mais Isso, expandida do GMFCS exato. é muito Algumas legal. classificações eu gosto muito do FMS, né? Você Uhum. conhece o Functional Mobility Scale? Ele vai Eu já classificar em ouvi, eu 5, não vi, mas eu já ouvi esse que nome. dispositivo, como que é o desempenho desse indivíduo em diferentes distâncias. Porque Uhum, ele está uhum, dizendo, né? Esse nível 3 na parte detalhada do GMFCS, é claro que ele traz isso. Mas uhum, quando você vai utilizar para conversar com colegas clínicos, tal, você ter a classificação da FMS vai te dar um panorama mais como que é o desempenho funcional real desse uhum. Functional mobility
Scale. Mobility Scale. É, eu já ouvi, mas eu não li a escala em si, Mobility Scale. Ela vai dar qual que você está classificando, que dispositivo que é utilizado, como é o auxílio, de acordo com a distância percorrida. Então, em ambientes de Uhum, 5 metros, é 5,50, eu não estou com ela aberta aqui, acho que é 5,50 e uhum, 500. Uma coisa assim que uhum. foi traduzido de FITS, né? Mas já está em tradução para o português. Legal, legal. É Vou, publicado, é vou... atualizado, dá para utilizar bem, assim. A gente acaba, claro que uma classificação rápida, o GMFCS é a língua universal do que a gente Sim. utiliza quando fala de PC, mas Uhum. a classificação é bem, bem interessante, levando em conta o contexto de diversas distâncias percorridas. Legal, legal. Rebeca, agora fala uma coisa para mim. Você acha que eu já tive contato com alguns terapeutas que fazem isso, enfim, eu queria saber sua opinião com relação a isso também. Hum. Sobre a questão de colocar os pacientes nível 4 e 5 em pé, né? Alguns terapeutas ou não colocam por atuações, enfim, métodos específicos, enfim, eles falam que não é o ideal colocar o paciente em pé, que não tem controle de cabeça, né? Então isso acaba gerando um atraso, isso acaba atrapalhando na questão da aquisição da mobilidade ou na adaptação da mobilidade, né? Queria saber sua opinião com relação a Nossa. isso. Ai, ai, bem honesta, aquela Nazaré sincera. Sim. Daí, assim, é o que eu disse lá no comecinho da formação, que não é a questão do método, do conceito, da técnica que a gente aplica. A biomecânica, ela é soberana a tudo isso. A neurofisiologia, ela Entendi. é soberana a tudo isso. E, Sim. além de tudo isso, a prática baseada em evidências também tem que ser soberana, né? Não, mas eu, Rebeca, acho isso. Não sou eu, Rebeca. Você dá um PubMed, você É a vai entender ciência, que né? após os 9 meses de vida, Uhum. independente de modelos hierárquicos de desenvolvimento de marcos motores, essa criança precisa se beneficiar da postura ortostática. Ela precisa vivenciar essa postura. Então, não é a opinião Uhum. Rebeca, Rodolfo. É a opinião da ciência você analisar a biomecânica, modelagem óssea, além de todos os estudos Uhum. cognitivos secundários, né? A aquisição Com dessa postura. certeza. E daí, Uhum. o que acontece? Daí a gente tem muito conflito, às vezes, com colegas, assim, muitos mesmo, que fica, não, mas não, ele precisa engatinhar, ele precisa sentar sozinho, precisa controlar a cabeça. E algumas crianças, infelizmente, não têm uma perspectiva de quando vão adquirir esse controle postural. Né? O próprio Uhum. controle de cabeça, Sim. os níveis 5 mais Uhum. avançados, não vou dizer nunca, porque ninguém tem que sentenciar prognóstico nenhum. Mas a Uhum. realidade motora, cognitiva de desempenho desse indivíduo, eu não posso ficar esperando um controle de cabeça. E outra Uhum. situação, a gente tem um nível de ativação de musculatura periférica de pescoço e ombro e alerta desse indivíduo participando de atividades muito maior quando ele está em pé do que quando ele está sentado. Né? Sentado, Uhum. não sei você, eu sentado aqui, eu entro em cifose, eu tenho uma retroversão pélvica. Nossa, a postura não fica benéfica para a gente ativar bem o sistema visual. Então, assim, eu não entendo o porquê dessa barreira de não, De vamos não colocar, sequenciar né? isso. Claro que E assim, a gente dá vê uma na prática impressão de que a gente está querendo. A gente não, as pulando pessoas fase. que fazem isso tá pulando fases, está colocando o carro na frente dos bois, né? Então, como você vai colocar uma criança que não adquiriu o controle de cabeça em pé, né? Mas aí tem, que nem você falou dessa questão da biomecânica, da fisiologia, da modelagem óssea. Então, a gente melhora a motilidade de órgãos pélvicos também, né? Se a gente for pensar, a gente tem muitos benefícios aí. A gente evita que esse quadril, em uma criança já no nível 5 avançado, tenha displasia de quadril, que é um negócio assim horrível. A gente vê muito na E tem mielo incidência de também. 75% de luxação de quadril nos PCs nível 5. E eu gosto de Sim. imaginar assim que isso vai mudar numa incidência do Brasil, porque a gente tem o estudo da, não é Nova Zelândia, me fugiu agora, que eles zeraram o índice de luxação de quadril com um programa de vigilância adequado. Acompanhamento. Você Nossa. disse, é publicado isso, então de novo não sou eu Uhum. dizendo, né, que, puxa, se todos ficarem em pé, então, a Uhum. gente entende 45, 60 minutos diariamente vão Uhum. prevenir luxação de quadril, vão prevenir escaras, vão prevenir problemas circulatórios. Então, diversos benefícios. E quando você fala do carro na frente dos bois, parece que assim é só uma questão de tempo para ele adquirir controle de cabeça. É só uma questão de tempo e estímulo bom, porque eu sou um Não, terapeuta que vou daqui a garantir que pouco esse já cara dá vai para colocar em engatinhar. pé.
É, daqui né? a E pouco já dá para colocar em tem pé, as né? janelas de desenvolvimento de marcos motores que já mudaram muito, que não são mais congeladas, né? Uhum, Então você uhum, engatinha, senta com 6, vai engatinhar com 9, vai andar com 12. Já não tem isso, a gente tem uma margem nessa janela. E quando a gente uhum, passa dessa janela aceitável dos marcos motores, é hora de interferir. uhum, Então, a uhum, gente entende que assim, ele não adquiriu por volta dos 9 meses, ele não está vivenciando, ele não está adotando essa postura em pé. Qual que é a nossa função no olhar biomecânico e neurofisiológico? É proporcionar isso. Porque se a uhum, gente chega uma criança de 4 anos de idade que nunca ficou de pé e muitas vezes me procura para eu prescrever um andador, né? A criança não tem ainda noção do corpo dela no espaço, na postura bípede. Ela não tem noção de exploração espacial, a mudança de campo visual quando ela está na uhum. postura em pé. Porque Então, não vivenciou, né? não vivenciou, não Porque não vivenciou. vivenciou. Né? E É, deformidades osteomusculares, enfim, dá pra gente ficar uma hora falando só da importância do em pé. Se não fosse nem sim. mobilidade na nossa live, a importância É. do em pé. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser mais tolerância zero, assim, com essa questão de... Porque vira um escudo do terapeuta que está desatualizado nos marcos Uhum, uhum, motores e na teoria uhum, hierárquica de desenvolvimento, de que não, uhum. mas a minha técnica, o meu método não faz... Tá, tudo bem na sua sessão, tudo bem não, mas tá bom. Se, assim, na sessão dele ele quer, É. enfim pegar uma criança de 4 anos e ficar estimulando a engatinhar. Bom. Whatever. E Uhum, daí ele priva esses pais de informação da importância dessa rotina domiciliar de ortostase. uhum, Porque eu não uhum, digo que ficar em pé que você vai gastar toda a sua sessão, que não é gastar, é investir, mas você não vai ficar toda a sessão só colocando meu paciente em pé. Tem várias trocas posturais e todos os estímulos. uhum. Mas a ortostase domiciliar é nossa função orientar os pais dos bebês Uhum, já a partir dos 9 meses, né? com certeza. E até a vivência também já num gancho da vivência da troca de passos. Não É, tem eu que fico esperar as pensando outras coisas. muito, só pra gente encerrar essa questão do quadril, senão é tema Não para outra fica. live, né? Se me deixar, me corta, Rodolfo. Eu fico me perguntando se existe realmente evidência nesses métodos que falam que a gente não deve colocar as crianças em pé, se existe evidência sobre isso, né? Tipo, Nunca me de- trouxeram. então, eu também Eu já não. As pesquisei pessoas também. e algumas pessoas já argumentaram isso comigo, e quando eu falo de evidência, falam, não, mas isso aqui, ó, a criança precisa ficar em pé por causa disso, disso, isso. Foi isso que a gente falou, né? E me traz, então, o que o seu método fala, o que, que tem na literatura, quais são os estudos, né? Você recebe algum artigo? Nenhum, e Se mesmo quiser me assim, se mandar no direct, eu vou receber, adorar, porque se assim, receber, a gente precisa analisar, precisa ver se é um claro, artigo muito claro. bom, se o desenho está correto, se a análise estatística foi uma análise estatística muito bem feita. Então tem todas essas questões também, né? Mas mesmo com péssima metodologia, não tem. Né? Claro que a Não, gente não, não, entende a não, não. importância Uhum, das trocas posturais, do gato, do uhum, engatinhar, não uhum, só pensando em membros inferiores, enfim, mas uhum, a criança não consegue adquirir isso, e daí você vai esperar todo o resto, comprometer todo o resto. Claro, trabalhe descarga de peso de membro superior em outras atividades também, mas não uhum. prive o resto do desenvolvimento. É. Bom, já que a gente falou, está falando aí disso, vamos já puxar para a questão da mobilidade, da locomoção precoce, precoce entre Uhum. aspas, né? É, Que a gente já conversou, você falou que tá fazendo uma formação e você dá cursos também nisso. Então, fala um pouquinho para a gente sobre qual a sua opinião sobre a mobilidade precoce, seja para criança com um nível mais alto ou com um nível mais baixo, que já tem um pouco mais de independência também. isso, a gente tá se extinguindo o termo precoce, porque o precoce diz que é antes da hora, Antes da né? hora, sim. Então, parece que foi prematuro. Foi antes da hora para você inserir essa É, de ideia de colocar a mobilidade. criança em pé com 5 meses, né? Com o on-time, né? A mobilidade on-time, ela tá Sim. dita On cada time, literatura, legal, legal, é o legal. on-time, Gostei. né? On Que daí time. vai ser no tempo Aham. certo. E qual é o Uhum. tempo certo quando a gente correlaciona com os pares com desenvolvimento motor típico? Um bebê típico começa a explorar a sua mobilidade do engatinhado, se arrastar por volta dos 6 meses. Então, você já começa a inserir essas vivências e experiências para os indivíduos na Uhum. mobilidade. Os estudos mostram que eles têm, bebês típicos já foram colocados nas cadeiras com ativação, e eles já conseguem entender como eles vão interferindo no ambiente. E isso Uhum. não vai Uhum. tornar essa criança preguiçosa para andar. A gente ainda está muito atrás da inserção dos bebês
na mobilidade motorizada, infelizmente. Porque ainda é um tabu muito grande quando a gente fala em inserir motorização. Na cabeça dos pais, você está desistindo de estimular a marcha. De estimular a marcha. São duas prateleiras diferentes que a gente está conversando. Mas quando a gente fala do on time, que vai ser na hora correta, a literatura traz que é a partir dos 6 meses. 6 meses, né? E é legal se a gente for pensar até no próprio desenvolvimento, se a gente for pensar até no próprio desenvolvimento motor típico, o quadril, ele precisa desse estresse, né? A título de modelagem óssea, ele precisa desse estresse, ele precisa de força da gravidade, ele precisa de contração, ele precisa daquele movimento que a criança faz em gatas inicialmente, antes de engatinhar, o quadril precisa daquilo para ele se modelar, né? Tanto que se a gente pegar uma radiografia de um quadril displásico, que a gente não vê isso, ao invés da cabeça do fêmur do colo do fêmur, né, ter aquela inclinação, ele é reto. Né? Justamente você não porque tem a modelagem óssea com ângulo de não torção tem acetábulo raso, raso, das trocas posturais, né? Mas essa mobilidade on time não é para marcha. Não é para marcha. 6 meses, não. 6 meses é a mobilidade motorizada. Tá motorizada. Não, senão depois eu recebo amanhã uns 200 directs brigando comigo. Falei que 6 meses pra funcionar. Pelo amor de Deus, já basta quando eu falo 12 meses, o pessoal já briga, tá puxando. 6 meses, a literatura traz para mobilidade motorizada. Né? Então, e como que funcionaria isso? Ou manual, né? Então, são os carrinhos simples de acionamento, com acionadores. Que é aquele botãozinho primeiro, né? Isso, você já vai estimulando o campo visual, a noção da ação e reação, né? Então, ele vai acionar. E ele, além disso, você tem ajustes posturais sentado ainda. Então, a interferência dele no ambiente, deslocamento espacial, noção espacial para manobras mais para frente, isso vai interferir na marcha, né? Porque para a gente andar, a gente tem que querer sair do ponto A e chegar no ponto B. Tem interesse disso, de repente o terapeuta está treinando que ele faça a manobra e vire entre de uma sala para outra. Ele não teve ainda esse deslocamento espacial. E é legal você ter falado isso dessa inserção da mobilidade on time, começar aos 6 meses, porque muito terapeuta imagina que assim, não, a criança ela só vai precisar de uma cadeira motorizada quando ela tiver maturidade suficiente para conseguir manusear um joystick, né? Isso que você está falando do on time é um acionador, é um botão, né? Que a criança, ela começa a entender essa coisa. A gente pode até utilizar, por exemplo, na nossa terapia em brincadeira, já ir dando essa ideia para a criança do acionador e depois... Aí você vai dar um carrinho na mão desse bebê de 6 meses e sai dirigindo, gente. Né? Carteira de motorista, esse bebê vai tirar lá com seus 12, 16, 18 meses, vai. Vamos pensar assim, supervisionado ainda. Mas essa noção é inserir em terapia, muitas vezes que acionou e o centro de massa dele se deslocou e ele já vai começar a se ligar nisso. As crianças têm essa capacidade de compreensão, né? Não é aquela cadeira motorizada com os botõezinhos com ré, com um monte de coisa, né? Não. Essa complexidade já vai mais para frente, né? A gente nem tem cadeiras tão pequenininhas. O projeto Go Baby Go é de acionamentos mais simples. Mais simples. Né? E quando que a gente poderia... Cabeça, mão, daí vai de acordo com o que a criança com que a criança necessita acionar. ali. O que ela tem capacidade, o potencial dela de acionar. Se ela está presa em padrões, né, mais fixados de membros superiores, ela tem função de cabeça, enfim, daí o acionamento ele vai variando, o lugar que você coloca o acionador. Verdade, eu acho que foi até um vídeo da nossa casa que eu vi, ou foi no congresso, eu acho que foi no congresso, o acionador na cabeça, né, que a criança consegue rodar com apoio, atrás, né? Pode ser lateral. Do lateral. Muito legal. E quando que daria, pensando assim numa criança que tem uma função básica ali de membro superior que conseguiria manipular um joystick, quando que a gente poderia inserir, com que idade a gente poderia inserir já uma cadeira um pouco mais elaborada? Olha, não vou te dar uma coisa exata, porque se eu falar, vou estar mentindo, tá? Tem que falar com quem... É mais curiosidade mesmo. E tal. Mas eu acho que das pequenas, a partir dos 2 anos, mais ou menos, pro tamanho delas, né? Você tem aquelas flight children, das pequenininhas com roda, né? Para os piticos. Mas a motorizada joystick e tal, acho que o menor tamanho seria por volta dos 2 anos. Se alguém souber
poder ajudar aqui nos Contribuir, é. isso, porque eu não tenho Aham. certeza do tamanho. A gente tem poucas opções de cadeira motorizada infantil aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem acho que Uhum. 2 ou 3 modelos só à venda para os nossos Uhum. piticos. O que a gente vê, na verdade, é aquele joystick básico, clássico, né? Que até alguns pacientes conseguem pelo SUS. E essa, na verdade, eu não sei se é uma pergunta besta que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque Nem eu sou curioso. manda. É, meu paciente, vamos pensar numa criança já um pouco mais velha, vamos simular uma situação aqui só para entender, você que está mais dentro desse universo, para ver se a gente consegue entender um pouquinho como é que funcionaria. Essa questão financeira, então, por exemplo, eu quero ajudar o meu paciente a ter um pouco mais de independência com relação à mobilidade, etc. Mas é uma família que não tem tanta condição, né? É difícil de adquirir equipamentos mais caros e tal. Como que tem alguma coisa, algum órgão, alguma coisa dentro do SUS que a gente consegue pelo menos uma parte da cadeira ou a cadeira motorizada em si? Eu sei porque Em alguns si, o pacientes SUS meus fornece, ele fornece, né? Porque não é alguns da noite pacientes pro dia, mas meus tem. mas era assim, já pacientes adolescentes com distrofia muscular de Duchenne ou com paralisia cerebral maiores, eles conseguiram pelo SUS, mas aquela cadeira assim, pré-fabricada, grandona, com a bateria e o joystick, né? É. Então, onde eu vou, quem eu procuro, o que que eu faço? Geralmente, assim, você pega aqui em São Paulo, né? Dizendo aqui por São Paulo, Cimontora, Uhum, CD, eles têm esse encaminhamento de lá para motorização. legal. Até onde eu sei, não tão on time. Geralmente ela chega um É, pouquinho mais, como você disse, para adolescência e tal. Então uhum, não é tão on time. On time a gente tem mais os acionamentos mais simples. Aqui, ó, a Letícia ajudou aqui. A cadeira Letícia. motorizada está incluída na SIGTAP para indivíduos maiores de 12 anos. Eu Ah, nunca tá, peguei uma criança minha que conseguiu pelo SUS mais jovem. E pelo tá. particular, a gente sabe que, a não ser que com o dólar pode ter mudado muito, é mais ou menos entre 10 e 14 mil reais. 10 e 14. A Da menorzinha ou já grande? infantil. Ela não é A infantil. pititica, né? Ela não é Ela já é pititica maiorzinha. maiorzinha, ela é robustona. Tá. Ela é bem Essa é grande. com o joystick ou com o acionador mesmo? Não, os Com acionadores de joystick. cabeça, tipo Stealth, né, que é uma das principais marcas que tem dos Estados Unidos de acionadores, por Uhum, sopro, uhum. enfim, esses no Brasil são bem mais complexos de adquirir. E quanto seria, Rebeca, assim, pensando em valores? Eu quero inserir essa mobilidade on-time com o meu paciente e a família quer saber valores, tem condições, quanto a família arcaria com esse equipamento? Com essas cadeiras motorizadas simples, por exemplo, da Cavenagh, aqui em São Paulo, tal, vai entre 10 Uhum. e 14. Não Por foram aí esses também. últimos meses que eu vi valor, então o dólar pode ter mudado, mas é Uhum. mais ou menos por aí. Tá, e Brasil nada, né? Tem que ser de fora mesmo, tem que ser tudo Tem importado. Ortobras, tem Ortobras. Tá. Tem. Uhum. Eu não sei se a Ortobras faz a pequenininha infantil. Eu acho que Uhum. não faz a pequena. Uhum. É muito difícil mesmo a gente conseguir. Tem um projeto que chama openwheelchair.org, Uhum. dos Estados Uhum. Unidos, que eles no site Uhum. mostram como você montar uma cadeira de PVC. Ah, que legal. Muito legal, assim. Então eles colocam um passo a passo lá do- Aham. dos, Ponto org. eles vendem lá, se não me engano, mas ele dá US$ 400 a montagem total. A Que estrutura de legal. PVC, ela é mais simples, mas Aham. eu fiz o curso do Mover a Poder da nossa casa e tinha Aham. tem pais engenheiros que estavam lá discutindo de como assim achar essas peças. O pessoal tinha que se juntar para tentar colocar num site isso. Então você entrar nesse site, Legal. ele dá o beabá, assim, monta isso, coloca esse tubo de Nossa. PVC aqui, coloca o estacionador ali e sai com a cadeira a US$ 400. Que incrível! É Nossa, bem é muito legal. bom para essas famílias realmente que estão buscando, né? Porque a gente sabe que a família ajuda muito ou atrapalha muito, né? Em Né? alguns casos. Então, quando a gente tem uma família que realmente está disposta A a família quer, ajudar nisso, quando a família quer, aí, nossa, é nosso sonho, né? Assim, quando a gente vê uma porque senão família que realmente ajuda. escreve e não vai ser utilizado, né? A Sim. gente tem dos índices de insucesso da inclusão de qualquer dispositivo, seja ele a cadeira motorizada, seja ele um andador, seja ele um parapódio.
Quando não Uhum. tem a aderência, né, a família precisa escolher isso. A decisão final tem que ser deles, é deles Sim, sempre. E mesmo sim. que você acha que não é, que foi sua, não, mas eu indiquei, eu fiz eles comprarem. Às vezes a gente ouve de colega, mas eu fiz eles, convenci eles a comprar aquele parapódio. Que seja Hortz, o que for, a gente não vai, não, você não faz ninguém utilizar. Você pode fazer até comprar, Sim, 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 mas você sim, não vai sim, fazer sim. utilizar, né? Então É, é aquele dispositivo que chega com aquele velcro novinho. Tá usando todo dia, tá. Aquele velcro novo. tô. Uhum. Não tá, porque eles não compraram essa ideia, eles precisam querer entender a importância. E daí Uhum. vai, é a nossa função explicar toda essa importância. Alguns pais já se interessam por artigos científicos, que é maravilhoso. Então, Ah, poxa, isso é manda bom. um artigo dizendo da Uhum. importância da ortostase, esses Uhum. minutos, manda Uhum. aquela revisão da Jeanne Pollack, por exemplo, maravilhosa. Eles vão ler e Demais. vão, poxa, assim, agora eu me liguei que eu preciso, porque eu vou prevenir um monte de Uhum. coisa lá. E daí a gente faz acontecer na rotina, né? Uhum. Mas esse querer tem que vir, tem que estar integrado com a família. Não adianta a gente querer ditar regra e sair Sim. prescrevendo coisa que não vai ser aderido. O próprio andador vai virar cabide, se eles não entenderem que assim é uma construção do conceito da locomoção, né? Do movimento auto-iniciado. Então, essa construção desse conceito, ele precisa ser colocado diariamente, inserido na rotina, e não só no momento da clínica. Uhum. Aí ele Tem anda aqui na clínica, ele algum. anda super bem, em casa ele não sai do Uhum. lugar. Uhum. Uhum. Muitas vezes a gente Tem nota. alguma coisa que vocês façam assim, Rebeca, para. Porque muitas vezes a gente pode prescrever um equipamento que nem você estava falando e a criança não curtir, ela não querer, né? Porque a gente precisa levar isso em consideração também, né? Não adianta, que nem você falou, não adianta a gente digitar, a família querer muito, mas a criança não tá afim, não interagir, né? Estou só E digitando aqui o openyourchair.org, que o nome do projeto de cadeira de PVC motorizada é um site. eu acho que é esse site, se não depois eu te mando, você Tá. coloca nos comentários Eu quando coloco for no. a Aham. live, daí a gente coloca o link certinho. Uhum. Qual A a revisão autora do do artigo de revisão ortopado é a sobre Jane carnes? A Pollack, a Jane principal Palley. revisão. Ela e a Uhum. Rosalind Livingston são as Uhum. principais Uhum. autoras disso. Tem lá no meu canal do Telegram os artigos em PDF para pegar. E tem algum teste, alguma. Eu acredito que na clínica você tenha já alguns equipamentos que você utiliza com a criança já para saber se ela vai realmente ter aquele comportamento de acionar, de entender para onde ela vai, de entender que aquilo, que a partir daquilo ela vai conseguir sair de um lugar e ir para outro. Né? Geralmente é assim mesmo. Vocês fazem algum teste com o equipamento que você já tem na clínica. Ou, por exemplo, se eu vou testar algum andador que eu não tenha na clínica dos meus, eu entro em contato com Uhum. o vendedor. Tem Legal, super legal. parceiros que o Hum, Rubens da Capra, o Luiz Avanzetti, o Nestor da legal. Corp. Eu vou ter um teste de uma consultoria de andador, por exemplo. Eu queria aquele grilo que eu não tenho ainda o grilo. Uhum, Traz para testar. Né? uhum. Então, você conhecendo mais ou menos isso. Dos acionadores, muitas vezes esse trabalho já vem sendo feito em terapia. Então, Tá, acionar aquele tá. carrinho de controle De remoto, controle pega remoto. aquela capinha de DVD, coloca acionamento junto, a criança vai com a mão, vai bater, vai entender que ela está interferindo em algo. Antes de interferir na posição do corpo dela no espaço, ela está interferindo, está acionando brinquedos, aquele cabo moeda que você vai adaptando os brinquedos de uma forma simples, barata. Você já vai, a criança vai entendendo o uso de acionadores. E daí transferindo também para o dispositivo de mobilidade. Legal, legal, legal. Muito bom. E já que a gente está falando de andadores, então, Rebeca, vamos. Fala pra gente quais os seus, a menina dos olhos, assim, dos andadores que você usa mais, que você prescreve mais, que dá mais certo, com relação à sua prática. Eu tive contato na Casa da Criança Paralítica, eu tive algumas marcas, né? Mas eu sei que tem muita coisa aí nova, né? Então, se você puder falar um pouquinho pra gente, trazer novidades aqui. Adoraria ter a receita de bolo, né? A gente estava até discutindo É. no grupo dos alunos do curso de andadores. Alguém falou, Aham. gente, assim, a hora que eu descobri essa receita de bolo, juro que eu compartilho. Porque não existe andador ideal. E não é querer Uhum, fazer média com marcas, com nada, porque eu não tenho vínculo comercial com nenhuma empresa, uhum, né? Meu uhum, negócio é atendimento terapêutico, eu não uhum, comercializo nada de produto. Justamente para ter uma uhum, liberdade de opinar, isso é bom nisso, é bom naquilo.
Então, depende, assim, eu posso ter um Kid Walk, por exemplo, que é um andador que custa R$ 40.000, tá? Power. Para uma criança nível 3, ele é um trambolho. Ele é ideal para aquela criança que se beneficia de uma coluna posterior, de acionamento das rodas, da inércia, dessas características desse dispositivo. Agora, eu tenho uma criança que, por exemplo, tem um campo visual prejudicado, uma questão também sensorial, que ele só se beneficia de andadores anteriores. Existem algumas crianças assim. Se você tira todo o campo anterior dele, que vários andadores já promovem isso, e eu particularmente prefiro. É uma polêmica enorme, anterior ou posterior. A literatura tende a trazer a gente do posterior. Algumas análises biomecânicas e comportamentais, porque ele dá amplo acesso aos estímulos, a jogar uma bola, chegar numa mesa de atividade e tal. Mas tem criança que freeze, eles não se mexem com o posterior, porque eles têm a sensação que eles vão cair. Em piso brilhante, por exemplo, tem criança que odeia, precisa ter um anteparo anterior. Então, aqueles outros posteriores não vão ser perfeitos para ela. Né? Depende muito. Outra questão a se considerar é a evolução dessa idade, a fase de vida. Então, essa criança vai crescer, ele tem 3 anos de idade, o investimento que essa família vai fazer para um percurso de altura, de tolerância de altura para esse modelo e marca que a gente escolhe, é algo a ser olhado. Eu tenho fases, né, de estirão que muitas vezes você vai fazer um investimento enorme e ele já está no quase M, ele é P, e daí você prescreve um P, vai durar 6 meses, os pais não têm Aí já precisa trocar, né? Vai precisar trocar. Às vezes é necessário, às vezes o desempenho dele vai ser melhor nesse dispositivo. Mas a gente tem que deixar bem clareada essa história com os pais, né? E pensar assim, o andador consegue crescer junto com a criança, ele consegue me dar opções de incluir ou trocar os acessórios. Isso é algo que a gente olha muito. Aqueles andadores muito engessados. Não entre marcas, porque não tem. Tirando assim, Pacer e Drive, Nimbo e Clip, eles se permutam mais ou menos. A gente faz nossas gambiarras para os acessórios. Porque, assim, a Drive e a Rifton Pacer são similares, né? Então, é meio que o genérico da Rifton Pacer é o Drive. Ele é praticamente idêntico ao Rifton. E tem um custo um pouquinho mais baixo na tabela de preço. E os acessórios se permeiam. Nos Estados Unidos, a gente ainda tem o Tracker, que é um terceiro genérico do Rifton. É muito parecido. Daí você consegue permutar os acessórios. De resto, a gente não consegue permutar acessórios entre modelos diferentes. Então, observar isso, né? Esse cinto pélvico, ele vai atender quando eu trocar para o tamanho M, eu posso manter o cinto pélvico. E daí eu troco a frame dele, a estrutura dele, para um tamanho M, por exemplo. Saio do M, mantenho calha de antebraço, mantenho cinto pélvico. Isso gera uma economia para a família na hora da troca. Ou a criança realmente está precisando de menos suporte, porque ela evoluiu no controle postural, no parcial de peso, ou não, a gente está numa fase muitas vezes de adolescência, ou ela adquiriu, está com sobrepeso, para diminuir fadiga, melhora da endurance, aproveitamento da marcha, eu preciso de mais acessórios para esse cara conseguir se manter deambulando, não descer para um crouch, por exemplo, não ter consequências, né? Não comprometer toda a biomecânica, e daí eu insiro acessórios. Então, você ter esse movimento, né, mais fácil. Algumas marcas vendem já ele num pacote quase todos os acessórios. Mas a maioria você vai pagando você consegue escolher, né, quais acessórios você precisa. E é legal isso que você falou, Rebeca, da gente ter esse contato com os revendedores, né, e pedir para o pessoal falar, olha, eu queria fazer um teste, eu não sei exatamente como o meu paciente vai se comportar, quais as adaptações que eu preciso, e o pessoal, eles dão essa assistência para a gente, né? Quando eu trabalhava lá na Casa da Criança Paralítica, a gente tinha isso, né? Então, muitas vezes, quando a família se interessava, né? Lá era um pouco mais difícil deles adquirirem andadores, assim, um pouco mais elaborados. Né? A gente via a necessidade, mas lá era bem difícil. A gente ajudava como podia lá, né? Mas quando a família conseguia, a gente fazia esse combinado. Então, a gente fazia todos os testes, né? Deixava a tarde toda, assim, para fazer essas adaptações e ver qual que era o equipamento ideal aí para o paciente. O equipamento e as adaptações, muito, né? Exato, depende muito. Assim, eu recebo às vezes muita queixa de alguns colegas ou famílias que não conseguem, né? Os revendedores vão geralmente para grandes capitais.
Sim. Então, não conseguem transitar tanto. A Mais Movimento, eu sei que às vezes faz roadshow e vai em algumas Uhum, cidades, uhum, né? uhum. Então, Era mais eles movimento que ia lá. ia, né? Ela fazia o roadshow, É. tirando o NF Walker, os outros eles geralmente levavam. Levam Uhum. ainda, né? A Capra faz também. Então, assim, é só entrar em contato. Só entrar, não. Você entra em contato, mas é muito importante, sempre que possível, o terapeuta estar junto. Porque a gente Uhum. conhece as estratégias, as facilidades e dificuldades do nosso paciente. Né? Então, a pessoa que está testando, às vezes o fisioterapeuta que representa a empresa também, ele entende muito daquele equipamento, mas o seu paciente você que entende. Então, Você que você entende. Então sabe, né, é que um você casamento tocou perfeito, demais, né? você emperequetou ele de acessório, ele vai travar, ele vai odiar, enfim. Então, vai Uhum. muito, assim, a gente tem uma gama, por exemplo, a Notília colocou aqui andador para nível 5, qual indicado. A gente tem, no nosso cardápio, a gente tem subdivisões, mais ou menos, que já me norteiam. Poxa, uma criança que precisa de apoio de cabeça, ela tem uma marcha em tesoura, ela vai precisar de uma suspensão parcial de peso. Algumas características me afunilam para determinadas marcas. Mas a gente tem mais de 10 Uhum. modelos. Então, ela vai me afunilando para alguns modelos, porque eu Uhum. preciso, é pré-requisito, por exemplo, um apoio de antebraço. A criança precisa de apoio de antebraço. Eu vou afunilar para alguns modelos. Eu vou precisar de um cinto pélvico rígido, um selim pélvico rígido, senão ele desalinha. Eu vou ter alguns modelos. Então, tem essas características. É algo que é defasado. Eu recebo muita gente de fora para vir na clínica para a gente fazer a Para consultoria de fazer andador, essa porque testagem. não consegue. Às vezes eu falo, tenta, liga nas clínicas próximas, os pais, né, grupos de pais, para tentar pedir para provar algo assim, né? Mas é muito difícil. Infelizmente, a gente tinha que ter showroom em cada cidade, assim, um Em showroom cada multimarca, cidade. sabe? Porque daí o sonho de consumo da física. Porque né? É. Porque, e claro que assim, quando a gente fala de crianças, nem sempre um dia ele vai mostrar para mim, esse cara vai mostrar o quanto ele consegue, porque se há algo novo para essa criança, o conceito da troca de passos, ele precisa ainda se ambientar com os tipos de suporte que eu estou dando. Eu vou ter que variar a curva, né? Eu preciso dar um tilt anterior para facilitar o começo da troca de passo, ou ele é aquele cara que busca extensão para começar. Depende, né? Então, esses testes não é uma coisa assim que colocou. Algumas crianças, sim, você coloca a criança, parece que deu corda, sai correndo. Ah, é. Mas a grande maioria não, a grande maioria Uhum. é refinadinho a gente conseguir achar aonde que você está ajudando, aonde você está atrapalhando. É, eu acho que esse dado é um dado importante da gente dizer assim que não adianta também a gente fazer esse tipo de teste, como você mesma disse, são muitas adaptações e cada criança usa uma estratégia, né? Às vezes é uma compensação que está ali e a gente tem que usar isso a nosso favor ou quebrar, enfim, ver o que vai ficar melhor para a gente conseguir mobilidade para essa criança. E aí não adianta a gente marcar também, vamos marcar 1 hora para fazer esse teste. Não, gente, é muito tempo. Demora É, bastante. Até a gente conseguir adaptar tudo, até a exato. gente Daí conseguir monta, ver desmonta, o que é dependendo daqueles com melhor. chavinha Allen que a gente quer morrer, porque daí ajustei a Que altura. machuca a Daí o mão, cara tá levitando. que é Daí eu tenho aquela que que baixar mais um machuca a mão, não pouquinho. é? É aquela que Tem você vai alguns que são tentar de virar e tilt machuca a facinho, mão. né? Eu falo, por exemplo, para ter na clínica tal, você pode ter um Rifton Pacer porque acabou, apertou, subiu, desceu, Uhum. sabe, é o Fusca do negócio. Ele funciona, Fusca não, belo do Fusca, mas ele funciona muito bem. Chamar o Rifton de Fusca, nossa senhora, não. Mas ele é o nosso genérico, assim, que rápido, você muda anterior, posterior, roda atrás, é tudo fácil, É, não precisa de se ferramenta tiver para alguém aqui, nada. se tiver alguém aqui que trabalha nas empresas, já é uma sugestão aí para os físios, para Mas eu falo para as todos os famílias sofrerem representantes do menos, cargo. né? É. Adaptar isso, porque tem alguns até, eu sei que não é em todos os equipamentos do andador, mas assim, você vira uma peça e ele sobe, ele muda a tiltagem. Então é muito mais fácil do que a gente pegar a chavinha E e a chave ficar se perde, virando. vai. É que depende, assim, daí se isso ele pode ser algo muito ruim quando você vai utilizar na clínica, que você vai variar muito o tamanho dos pacientes. Agora, quando Sim. ele é prescrito para esse indivíduo, você ajusta mais ou menos a cada, sei lá, 6 meses, um ano, dependendo da fase Sim. de desenvolvimento. Então, não é um É, big deal, não é um grande é. problema para você Uhum. prescrever esse modelo. Ele é um Uhum, problema na uhum. hora que você vai ajustar, mas uma vez É, ajustado,
vai embora pra vida, né? Vai Que ele embora, ajude. é Mas não verdade. tem que ficar mexendo na caixa de ferramenta, né? É Tirando o couro verdade. do carro, que agora já mudou. O Mike É. pergunta a opinião sobre andador posterior. Né? Eu curto, Mike, assim, é geralmente a minha escolha. A minha primeira escolha, geralmente, é que ele seja reversível. Grande parte dos modelos é. Uhum, uhum, A Regiane, querida, falou que ama o Grilo. O Grilo né, é uhum. sensacional, só o preço dele é puxadinho. Mas ele é muito bom porque ele aceita um percurso de altura muito grande. É o que aceita a Legal. maior linha de curso de altura. Quando já Uhum. passa para o tamanho M, que eu acho que ele vai de tipo 1,10 m a 1,90 m, alguma coisa assim, sabe? Nossa. Ele é sensacional Uhum, nisso. É um uhum, investimento alto, mas uma uhum, vez investido, ele aceita e ele é reversível também. Então, a minha primeira escolha é que eu posso optar pelo anterior ou posterior. Muitos uhum, modelos, uhum, eles me dão essa reversibilidade. uhum. Outros não, outros são engessados no posterior, por exemplo. É. O posterior, ele está muito na moda há uns 10 anos. Assim, ele O tá posterior, né? é, porque ele permite Sim. mais facilidade de acesso Uhum, né, uhum. às atividades, a tudo. E grande parte das crianças se beneficia realmente. Eu diria assim, da minha prática, você coloca assim uns 70, 80%, não é nada estatístico sério, tá? Da minha prática mesmo. Agora eu, Sim. Rebeca, falando do que eu vejo das minhas crianças, assim, de 70 a 80% Uhum, prefere, ou a criança, ou a gente, ou os pais, prefere a postura no posterior. uhum, uhum. Sim. Pensando nos 4, 5. Eu Nos tive uma 3, família, um relato também, que a família, na verdade, meio que faz muito tempo, ela comprou o Kai. uhum. Muito, muito tempo. Cai posterior e tal. Mas aí a criança ela tinha medo, ela não conseguia. Aquela abertura ali na frente, ela não conseguia É que a andar, ela criança está tinha sempre andando com a insegurança, mão de não alguém na queria. frente, né? Então, de repente, ela Coloquei se vê numa situação. uma faixa abdominal de neoprene. Uhum. É só aquilo, a criança nem usava, ela nem apoiava, nem nada. Era mais por insegurança mesmo de Para estar ter a uma abertura ali. referência Depois de anterior. um tempo, a gente foi tirando aquilo, né? É, Estão perguntando aqui do deixa mesmo. crocodile. A Rê Crocodile. falou que o Pacer tá mais. O grilo tá mais barato que o Pacer, Tá tirando o mais que o Pacer Pace. Dynamic, né? Tá mais caro mesmo. Uhum. O Crocodile e Nimbo, né? Que daí eu já puxo o Lindo. gancho Kevin. Do Kevin. Crocodile e Nimbo, a diferença deles, eles são bem semelhantes, e agora a gente tem 4 opções dos posteriores, pensando no nível 3, assim, mais ou menos colocando, não é receita de bolo, pelo amor de Deus, ninguém vai sair prescrevendo só que é nível 3, coloca isso. Mas, né, é bom pôr essa observação. Mas Uhum. pensando que a gente está na prateleira da galera nível 3. Nisso, eu afunilo para Crocodile R82, Nimbo, Clip, Kaye. Uhum. Explorer também, e o Grilo, ele também me dá. É que o Grilo, às vezes, é uma Ferrari para você usar num posterior mais simples. Mas ele Uhum. funciona também. Ah, sempre a pergunta, né, do Kevin que falou do Crocodile, Nimbo, e agora tem Uhum. Clip e Kaye, que são muito Uhum. parecidos, né? Uhum. Eles têm poucas diferenças na prática. O Crocodile é um dos mais leves, apesar de que esses dias eu conheci o Clip e gostei muito, porque era um funcionário da Nimbo que Uhum. saiu e montou outra empresa. Então eu gostei Uhum. bastante do Clip. Estou comprando aqui para a clínica, que eu achei ele bem bacana, uma estrutura Legal. bem levinha. E leve Uhum. nem sempre é bom para todo mundo. Tem criança que precisa de Sim, que estabilidade, precisa, né? é. Você tem distônicos que muitas vezes precisam de uma estrutura que vão dar uma referência melhor e mais segurança. Então, para as crianças Uhum. que querem uma estrutura mais leve, eles são mais fáceis. A calha de antebraço, por exemplo, do Clip, do Nimbo, ela tem um ajuste de angulação de desvio na área radial, Peticionar. né? Legal. O que, Uhum. por exemplo, o Crocodile não tem. Eu Uhum. acho que o Uhum. Caia também não tem. Alguns Não. detalhes, mas eles Uhum. têm, de forma geral, suas semelhanças, sendo entre esses 4 bem parecidos, o único que é oficialmente reversível para anterior é o Clipe. A gente sempre Uhum. fez maracutaia com a roda do Caia e do Nimbo. Quem nunca? Né? Né? A Porque gente dá, fazia né? maracutaia, mas oficialmente agora ele é vendido como algo reversível. Aham. Perfeito. Vocês falaram nome até para nós, pais, questionarmos as indicações futuras. Não esquenta com a receita de bolo. Só queremos ver a indicação do cardápio. Querida. Adorei. Para a gente ter uma noção porque até, sei lá, 10, 15 anos, quando a gente ia prescrever, né,
das antigas aqui, que a Rejane, que, né, formada bem antes do que eu, quando a gente ia prescrever um andador, a gente tinha lá, né, Rifton, Transfer, Europa, Mustang. Eram os que a gente tinha. Caê também é antigo, mas pensando para nível 4. Agora, os produtores, eles olham para a turma nível 4 e 5. Então, a gente já tem... E tem muita opção, muitas vezes confunde, né? Então, é bom ter muita opção, mas Mas burro às pra vezes cabeça da gente, confunde. né? Porque você fala, nossa, tem um monte de opção. Então, uma das Aí, ao primeiras invés de perguntas é ajudar, a assim, gente acaba atrapalhando, né, a criança. e daí vai depender, por exemplo, a gente tem estudos que mostram se você está utilizando no carpete, está utilizando na grama, no asfalto. Pergunta para a família onde vai ser utilizado. Ah, é no sítio, é pedregulho, é grama, você vai prescrever aquele com uma rodinha minúscula? Vai emperrar em qualquer lugar. Tem que olhar para o diâmetro da roda. Sim. Então, são vários detalhes que a gente tem que levar em consideração com o ambiente de uso também. Ah, nem isso, só tinha o triangular anterior. Tem até Né? hoje. Aquele Tem até Mercury. hoje. Né? Em Aquele alguns Mercury lugares tem até simplesinho. Porque daí hoje. os 4 e 5 não eram contemplados, né? Essa Sim, galera tinha só o transfer sim. depois. Foi o primeiro que aqui no Brasil acho que entrou para atender os 4 e 5. Sim. Rebeca, temos 4 minutinhos. Passou, parece que passaram 5 Boa. só, né? Foi muito rápido. Eu queria saber, por fim, só a sua opinião sobre o NF Walker. E aí eu vou te pedir para fazer suas considerações finais também. Tá ótimo. O NF eu falei pouco porque assim, ele é bem mais específico, né? Um andador para você Sim. ter na clínica, os ajustes dele são mais refinados. Uhum. Ele é um dos principais andadores que mimifica, ele respeita a biomecânica da marcha, né? De uma forma muito bacana. Eu É acho um muito dos mais incrível. caros, ele é Uhum. incrível, ele é um dos mais Uhum. caros, né? Não, na minha experiência, para os maiores, não foi tão bacana pôr e tirar uma criança muito grande dele. Existe o Uhum. tamanho maior, né? Agora, eu não conheço pessoalmente o NF2, que é o modelo novo. Mas até então, para os maiores, maior comprometimento, nível de comprometimento, menos controle de cabeça, tudo, dispendia uma parte física muito grande dos cuidadores. Uhum. Tirando isso, é um andador que não é o mais, né? O Kidwalk também dá bastante liberdade pélvica, mas o NF ele dá a alternância de troca de passos com melhor alinhamento biomecânico, porque você consegue ajustar a angulação de cada segmento articular. Além disso, você acopla head pod super fácil nele. Não é o único, né? Outros a gente consegue, às vezes faz maracutaia de travesseiro, mas você Sim. consegue. Então é um andador show, apesar Uhum. do preço, é um andador bem bacana para se ter, sem dúvida nenhuma. E fica É muito lindo de legal porque troca a de passo gente. das crianças, porque ele já está Então, a gente direcionado na pensa em. alternância. A gente pensa em descarga de peso numa criança com um nível mais alto, né? Só que nem você falou, ela respeita a biomecânica. Então, você está fazendo uma descarga de peso, você está posicionando, tá com uma configuração de pé adequada, de joelho adequada, Exato. né? O equipamento, ele traz isso. Eu acho ele extremamente rico para essas questões, mas ele tem essa questão dele demorar para ser colocado, para você... Assim, não, depois de ajustado o tamanho, é papum, assim, mas Uhum. ele é bem mais alto o valor, assim, eu acho que ele tá, eu não tô com a aula do nadador aberta que eu tenho depois da tabela de preço, mas ele é um dos mais caros, acho que ele dá mãos dadas com o Pacer Dynamic, o Rifton Dynamic, que é o novo, os mais caros do mercado são o NF, Kidwalk, Grilo completão, o Pacer Dynamic é mais do que Grilo, são os mais caros do mercado hoje em dia. Então, é algo que a gente considera quando a gente precisa funilar a prescrição. Eu acho que é Sim. isso, assim, considerar na prescrição de andador, de tudo, assim, a gente entende, a literatura científica e tudo, Trexo, né, Kevin? Eu ainda vou enfiar na mala, deixa a fronteira abrir, porque eu já escrevi para eles, vem aqui, lá, ó, desde que esse indiano colocou o negócio lá, esse canadense colocou... É muito legal o Trex, é muito legal. Mas às vezes eu penso, nossa, vou trazer para o Brasil, só que é para o cara ter em casa, né? Porque lá eles têm sistema de aluguel. Quem não conhece, assim, vale jogar, eles têm perfil aqui no Instagram. É um exoesqueleto acoplado na estrutura do Rifton que faz a marcha assistida robotizada. E ele dá computador, ele é o exoesqueleto de membros inferiores, né? Então ele segmenta, ele dá liberdade de segmentos articulares individualizados e ele dá o feedback de quanto que ele fez, quanto foi a criança que fez, que horas que entrou uma espacidade que impediu, por corzinha que você... Ele é sensacional.
Caramba, Sem lá nos é Estados quase um Unidos, ele faz. Locomate É um acoplado ao locomate andador, portátil, você né? vai aí para os lugares, depois ele te Porque o planilha quantos Locomate ele passos faz você já isso, né? deu. Lá em Amsterdã, no centro que eu fazia a coleta do doutorado sanduíche, eu andei no Locomate lá, né? Eu fui lá, fiz amizade com o pessoal e andei no Locomate. Então é muito legal porque você consegue diminuir a demanda de um membro inferior de outro, tem a corzinha e é muito incrível. Ele muda a O configuração do Trax, você pé. olha a corzinha, o laranja, o roxo, Que assim, então quando legal. você olha piscando ali, né? Eu fico seguindo muito aqui. Eu olho e falo assim, puxa, essa criança estava resistindo muito, depois ela foi melhorando, né? Tem vários perfis de Legal. famílias que tem ele alugado em casa. Você tem noção, a última Aham. vez que eu pesquisei preço, ele era US$ 29.000 para ser Nossa. comprado e Aham. 800 ou 900 para ser alugado por mês. Se você pensar dentro da realidade de quem ganha em dólar, eu acho super acessível, assim, super ok, Sim. Uhum, né? uhum. Sim. Pensando que o que a gente quer? Atividade física, a gente quer bater no sedentarismo. A gente quer Uhum, colocar essa galera para ter mais mobilidade. uhum. Mobilidade auto-iniciada, principalmente. Então, Sim. você tem isso, é o ideal, né? É o ideal dos mundos. Ele é sonho de É. consumo. Ainda enfio na mala e trago. Pensando nas Por considerações favor. finais, que você falar de Trex, eu me empolgo. É. Nas considerações finais, a gente tem que pensar que a mobilidade ela tem os dois lados, ela tem tanto a parte física quanto a parte cognitiva e intelectual. Então, os benefícios da automobilidade, eles não se restringem somente ao aprendizado motor. E sim, Uhum. a exploração do ambiente, tanto o nível de desenvolvimento intelectual das crianças, quando elas passam a explorar o ambiente de preferência da forma mais ativa possível, que seja motorizada, que seja manual, né? Uhum. Ou que seja na postura bípede, na marcha, ele passa a se desenvolver no campo cognitivo muito mais rapidamente. Então, você Sim. está abrindo janelas de oportunidade para aprendizado. Então, aquilo que você falou lá no começo do estatuto, né? Então, é um dever, deveria ser acessível a todos e nós, terapeutas, respeitarmos também os Uhum, limites da uhum. mobilidade, que ela seja o mais funcional possível, que esse desempenho seja real. Porque muitas vezes a gente fica batendo na marcha com o andador para esse cara ir para a escola, por exemplo, e na escola ele ficou para trás. E ele chega suado. E daí, quando ele chega naquela aula, ele não está ouvindo mais nada, porque ele está morrendo, com a língua para fora. Se eu corresse uma maratona, ia chegar assim. Eu vou aprender alguma coisa? Não, né? Nada. Isso não é inclusão. Então, a gente precisa Uhum, respeitar isso para otimizar esse aprendizado. Então, uhum. talvez, assim, não é fisioterapia naquele momento da escola. Aquilo lá, a inclusão, a acessibilidade, É a ela tem que ser vida, né? respeitando a capacidade de cada indivíduo, É, é o que né? eu E a falo, da gente, gente olhar para o paciente fora do ambiente que a gente está ali com ele, né? A gente sem sempre está acostumado dúvida. a olhar o paciente muito ali na clínica. Então, como que ele é na escola? Ele precisa de ajuda para tomar banho, ele precisa de ajuda, ele precisa de um mobiliário adaptado para comer, né? Então, eu acho que vem muito essa ideia também de olhar para o paciente fora, né? Incluindo a questão da mobilidade. Porque ela é Rebeca. essencial e ela é essencial para auxiliar em todo o funcionamento, né, tanto cognitivo quanto motor. Com certeza. Rebeca, eu gostaria de agradecer imensamente você ter aceito o meu convite. Foi muito enriquecedor, como sempre, né? Não só falar dos andadores em si, mas eu acho que conceitos, né? Eu acho que as lives, elas trazem muitos conceitos para a gente. Muitas vezes a gente não pensa ou não pensa naquilo de uma forma adequada para ajudar o paciente, que eu acho que é essa a nossa grande missão, né? Sempre ajudar os pacientes, ajudar as famílias. Então, muito Espalhar obrigado por isso. informação. Eu que agradeço o convite, Rodolfo. Imagina, Muito adoro obrigado esse por isso, muito bate-papo obrigado pelo delicioso. seu trabalho e me aguarde que eu vou fazer seus cursos. Bora, venha. Obrigada, viu? Super obrigada pelo espaço para poder bater esse papo. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Qualquer coisa Sim, me coloca obrigado, pessoal. nos comentários para poder trocar Isso. ideias, tá bom? Obrigada, viu? Até a Super agradeço. próxima. Beijo, boa noite. Obrigado, Tchau. beijo. Tchau, tchau.